Olá, pessoal, tudo bem? Hoje eu estou aqui com uma dica previdenciária, super importante, fica atento aqui, hein? A MP 739 de 2016 alterou significantemente a carência, né? Ela fez o quê? Revogou o parágrafo único do artigo 24, que estabelecia que, na perda da qualidade de segurado, o segurado deveria contar com 1/3 das contribuições que fossem necessárias para efeitos de carência para a concessão do benefício. Então, por exemplo, o segurado que tinha perdido a qualidade de segurado e quisesse acessar um benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, ele teria que recolher 1/3 da carência exigida para esses dois benefícios, que são 12 meses. Ou seja, 1/3 dariam 4 meses. Então, a partir do quarto pagamento, no quarto mês que ele tivesse retornado então ao sistema previdenciário, ele podia fazer jus ao benefício. Essa situação agora se alterou então com a revogação desse artigo e a inclusão do parágrafo único no artigo 27 da Lei de Benefícios, que estabelece que para ele caracterizar então essa carência, ele deve contar com nova carência a partir da nova filiação. Então, assim que ele retornar para o sistema, não existe mais esse 1/3, que seriam as 4, ele vai ter que pagar a carência inteira. Então, para auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, são 12 meses, ou seja, perdeu a qualidade de segurado, retornou para o sistema, ele tem que recolher mais 12 para poder acessar, então, o benefício, a não ser aquelas hipóteses de isenção da carência que estão previstas lá no artigo 26. Então, fica atento. Antigamente, 1/3 retornava para o sistema e podia contar toda a carência anterior. Agora, não mais, não pode acessar a carência anterior. Ele vai ter que contribuir a partir de nova filiação com 12 meses de carência. E não dá para pagar antecipado. Então, fique esperto aí nessa dica, né, que veio aí com a MP 739 para não errar. Ok? Essa foi minha dica e eu espero você numa próxima dica. Tchau, tchau! Olá, pessoal, é um prazer estar aqui com você nessa aula de nivelamento, aula 7. E vamos falar do quê? Carência e qualidade de segurado. Tema super, ultra, mega importante na seara previdenciária. Primeiro que, para a concessão dos benefícios, a maioria deles é exigido carência. Então, eu vou ter que verificar se aquela pessoa tem a carência respectiva exigida pela lei. E mais, qualidade de segurado. A maioria dos benefícios também, para que a gente possa acessar como segurado, é necessário estar filiado ao sistema, ter uma qualidade de segurado. A proteção previdenciária, ela só vale para quem é segurado. Para aquele ex-segurado, perdeu a qualidade de segurado, via de regra não há proteção. Em algumas hipóteses, a qualidade segurada não é exigida. Naqueles benefícios programáveis, aposentadoria especial, aposentadoria por idade, aposentadoria por tempo de contribuição. Para elas, desde a Lei 10.666, de 2003, não se exige a qualidade de segurado, desde que preencha os demais requisitos. Para os demais benefícios, só vai ser concedido para aquele segurado que esteja, então, filiado ou tenha qualidade de segurado. E nós vamos verificar hoje que, mesmo aquele segurado que deixou de contribuir ou deixou de exercer atividade remunerada, por um período de tempo, ele mantém a qualidade de segurado, que é o período de graça. Então, é isso que a gente vai ver hoje. Então, é necessário a gente saber quais são os prazos legais estabelecidos pela Lei de Benefícios. Então, o artigo 15 da Lei de Benefícios vai estabelecer: deixei de contribuir, por quanto tempo eu preservo essa qualidade de segurado? Então, vejam que esse tema é de suma importância. Toda vez que você for pedir a concessão de um benefício, você vai ter que provar que esse segurado tem qualidade de segurado ou que essa qualidade de segurado ela é afastada por força legal. Certo? Então, vamos lá? Então, qualidade de segurado. Qualidade de segurado é o fato que me vincula à Previdência Social. Nós vimos na última aula sobre filiação. E a filiação se dá de duas formas. Ou com exercício da atividade remunerada para os segurados obrigatórios,
ou por meio da contribuição para o contribuinte, que é segurado facultativo, que não exerce nenhuma atividade remunerada, mas contribui para a Previdência e, com isso, faz jus aos direitos, né, da Previdência Social. Então, esse vínculo vai se estabelecer, então, a uma pessoa física, porque só pessoas físicas podem fazer jus a benefícios, e também nós temos o quê? A qualidade de dependente, que nada mais é que aquele dependente preencher os pressupostos legais e ter um segurado por trás que tenha os pressupostos também atingidos. Ter a qualidade de segurado, por exemplo. Tá? Então, isso que a gente vai observar. Então, a partir dessa filiação, desse exercício da atividade remunerada, para os segurados obrigatórios, de forma automática, adquire-se a qualidade de segurado. E aí, eu falei para vocês o seguinte, é muito importante nós conhecermos as espécies de segurados, para nós podermos verificar como é que se dá essa qualidade de segurado. E também a carência, porque hoje nós vamos falar de carência, também, para cada tipo de segurado, nós vamos ter também uma data de início da contagem da carência. Então, é importante saber essas particularidades, é o que a gente vai ver hoje. Então, olha só, eu até trouxe aqui a leitura do GDL, desembargador GDL Galvão Miranda, que estabelece que a qualidade de segurado adquire-se com a filiação para os segurados obrigatórios. Condição esta mantida com a continuidade do exercício de atividade remunerada, o que implica recolhimento das contribuições. Então, é óbvio que o exercício da atividade remunerada, que é o fato gerador que vai gerar a obrigação de pagar a contribuição, elas estão vinculadas. Então, se eu exerço atividade remunerada, eu tenho que recolher para isso. Então, uma coisa está ligada à outra. Agora, contudo, nós temos que verificar que, em algumas situações, o recolhimento dessa contribuição não é feita pelo próprio segurado, é feito por um terceiro. Então, no caso do empregado doméstico, contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica e o trabalhador avulso, não são eles efetivamente que recolhem essa contribuição. É deduzido isso da remuneração ou do valor a ser recebido. E quem faz esse recolhimento, no caso do empregado, seria a empresa. No caso do prestador de serviços para a pessoa jurídica, o contribuinte individual, quem faz também é a empresa. Agora, estou falando do empregador doméstico, né? Do empregado doméstico, é o empregador doméstico que faz esse recolhimento. No caso do trabalhador avulso, geralmente é o órgão de gestão de mão de obra. Então, nessas situações, como é que fica a qualidade de segurado, se não houve o recolhimento? Como é que fica a carência? Nesse caso, a qualidade segurada ela existe, porque teve o exercício da atividade remunerada. Ok, tranquilo. Mas e a carência? Porque carência é pagamento feito. Se a empresa não recolheu, se o empregador doméstico não recolheu, como é que fica? Essa carência ela acaba sendo o quê? Computada, porque ela é de forma presumida. Então, se teve trabalho, o empregador, né, não recolheu, basta que o empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico, e o contribuinte individual que presta serviço para a pessoa jurídica, comprove que teve o exercício da atividade remunerada. Provando isso, embora não tenha contribuição, esse período vai ser contado tanto para fins de qualidade de segurado, como para fins de carência. Então, vejam que tanto a atividade remunerada quanto a contribuição, elas andam juntas, mas em algumas situações, então, se não houver uma delas, presumidamente, considera-se o período como carência, como qualidade de segurado. Tá? Para o facultativo, já é um pouco diferente, porque ele não exerce atividade remunerada. Para ele, surge com a vontade de contribuir. Então, se ele contribui, ele tem qualidade de segurado. Se ele não contribui, em tese, não teria qualidade de segurado. Mas o que nós vamos ver é que ainda, mesmo ele não contribuindo por um período pequeno de tempo, ele mantém a qualidade de segurado. Então, vejam que, retornando aqui, ó, a qualidade de segurado para o facultativo é adquirida através do ingresso voluntário na Previdência, realizado mediante a inscrição e o recolhimento da primeira contribuição, mantendo-os na qualidade de segurado enquanto continuar a contribuir. Então, o facultativo, ele se inscreve e começa a pagar.
para ele só vai ser considerada a partir do quê? Do primeiro recolhimento em dia. Então, para ele, em tese, se ele para de contribuir, ele perderia a qualidade de segurado. Existe um prazo pequeno aí que é mantida a qualidade de segurado, que é o período de graça que nós vamos ver. Então, vejam que para o segurado obrigatório funciona de uma forma, para o segurado facultativo, de outra forma. Então, o que vocês têm que ter em mente? A qualidade segurada, ela não se perde automaticamente. Então, deixei de verter contribuições para o sistema ou deixei de exercer atividade remunerada, por um período que a lei determina, eu continuo sendo protegido pela legislação previdenciária. Então, se eu me machucar e ficar incapaz para o trabalho, se eu ficar grávida nesse período, eu vou ser protegida pela lei e vou fazer jus à prestação previdenciária. Tá? Agora, basta a gente conhecer como é que vai funcionar e quais são esses prazos legais. Então, é o que eu falei para vocês. Automaticamente, não se acarreta a perda da qualidade segurada. Agora, nós vamos ver as hipóteses, então, os prazos legais em que se mantém essa qualidade de segurado. O artigo 15 da Lei de Benefícios vai estabelecer esse prazo. O decreto 3.048 de 99 também repete esses prazos. E lá no artigo 137 da IN 77 também é um repeteco, mas até traz algumas informações interessantes e esclarecedoras quanto a essa manutenção da qualidade de segurado. Então, o que eu quero que vocês prestem atenção nesse momento? Quando é que eu adquiro a qualidade de segurado? A partir do momento que eu entrei para o sistema e comecei a exercer atividade remunerada. Então, eu comecei a trabalhar. Meu primeiro dia de trabalho, nunca trabalhei na vida. Começo a trabalhar hoje, como empregada. A partir desse momento, desse dia, eu comecei a exercer atividade remunerada. A partir desse primeiro dia de trabalho, eu tenho qualidade de segurado. Eu sou segurada da Previdência. Isso é qualidade. Enquanto eu mantiver nesse sistema, trabalhando de forma remunerada e contribuindo para isso, sou segurada, tenho qualidade de segurada. A mesma coisa acontece com o facultativo. A partir do momento que ele recolhe, nunca recolhi na vida, agora sou facultativo, tá? Primeiro dia que eu vou recolher é hoje. Recolhi hoje. A partir desse meu primeiro pagamento em dia, também adquiro a qualidade de segurado. Enquanto continuar pagando, preservo essa qualidade de segurado. O problema surge quando? Quando eu deixo de contribuir para a Previdência ou deixo de exercer essa atividade remunerada. Eu falei para vocês que não perde de forma automática, que há um prazo legal, que é o que a gente vai ver agora. Então, vejam. Deixei de contribuir, deixei de exercer atividade remunerada. Ainda estou protegida? Estou. Então, vamos ver. Então, olha lá. Artigo 15 da Lei de Benefícios, eu trouxe num quadrinho para exemplificar e ficar mais fácil para vocês. Então, inciso 1 diz que é sem limite de prazo. Então, vejam que a lei traz para mim. Opa, você pode estar segurado por mim, Previdência, sem limite de prazo. Como assim? Eu posso deixar de contribuir sem limite de prazo e ainda continuar com qualidade de segurado? Sim, a resposta é sim. O que a lei está me falando? Se eu estou em gozo de benefício, eu mantenho a minha qualidade de segurado indeterminadamente. Certo? Então, meu vizinho caiu do caminhão, ficou paraplégico, tetraplégico. Tá? Foi aposentado por invalidez. Ele está há 10 anos aposentado por invalidez. Está contribuindo com a Previdência? Não, ele está recebendo benefício. Mas ele tem qualidade segurada? Ele deixou há 10 anos que ele não contribui? Sim, há 10 anos. Ele tem qualidade segurada, porque ele está em gozo de benefício, aposentadoria por invalidez. Então, sem limite de prazo, ele mantém a qualidade segurado. A mesma coisa funciona em outros benefícios, auxílio-doença, em qualquer outro benefício. Ok? Então, tranquilo. Agora,
nós vimos a situação sem limite de prazo. Agora nós vamos ver as situações em que a lei me dá um prazo. Ó, eu mantenho a sua qualidade, mas é só por um prazo determinado. Então, a lei vai trazer quais são esses prazos determinados. Vamos ver? Então, olha lá, inciso 2. Fala que até 12 meses após a cessação da contribuição social. Então, olha lá, o segurado que deixar de exercer atividade remunerada, ele mantém a qualidade de segurado por 12 meses. Então, olha só, vim aqui, até desenhar, ó. Vou fazer mais para cima. Essa aqui é minha vida de trabalho. Vim trabalhando, chegou aqui, nesse marco aqui, deixei de contribuir. A lei estabelece que eu tenho o quê? Um período de 12 meses. Mesmo sem contribuir, eu mantenho a minha qualidade de segurado. E aí, galera, a gente chama de período de graça aqui, mas é muito importante vocês entenderem. O INSS não está me dando nada aqui, eu não vou ganhar 12 meses de contribuição lá. Eu não estou contribuindo, então não vai nascer, brotar contribuição aqui. Tá? Esse período aqui, embora não tenha nada, não vai contar nem vou me aposentar. Esse período de graça vai contar? Vai contar como zero. Por quê? Não contribuí, concorda? Então, não brota contribuição. O que acontece é que, na manutenção da qualidade de segurado, eu preservo os direitos a acessar qualquer benefício. É isso que vocês precisam entender. Então, esse período aqui, não é que o INSS está me dando 12 meses de graça de contribuição. Não. Eu só mantenho a qualidade de segurado. Então, por esses 12 meses aqui, a gente vai ver que tem um prazinho ainda a mais. Não são só 12, nós vamos ver que são 14. Mas espera um pouquinho aí, que eu vou chegar aí. Eu preservo essa qualidade. Então, até aqui, ó, eu vim contribuindo. Normalmente. Cheguei aqui, eu cessei, deixei de contribuir. Então, dentro desses 12 meses, ok, estou garantida. Então, fiquei incapaz aqui, no 6º mês sem contribuir. Tenho direito? Tenho direito. Desde que preencha os requisitos lá legais para o benefício. Nós não vamos ver cada benefício, nós vamos ver a manutenção, prazo de manutenção. Então, muito bem. Ou estou suspenso ou licenciado. Então, nessas 3 hipóteses, deixei de trabalhar de forma remunerada, estou suspensa ou licenciada, tenho 12 meses. Nessa hipótese do inciso 2. Agora, inciso 2, que nós falamos, ele pode ser prorrogado. Até coloquei no quadrinho para vocês, ó, observação. Este período pode ser prorrogado. Então, nós vamos ver daqui a pouco esse prazo aqui, ó, pode ser elastecido ainda. Por isso que eu estou fazendo um desenho aí. Inciso 3. Até 12 meses após cessar a segregação. Então, todo segurado acometido de segregação compulsória, e o que é isso? Segregação compulsória são espécies de doenças que fazem com que aquele segurado seja afastado do seio social. Porque a doença é contagiosa, então, nós temos o caso aí de hanseníase, tuberculose. Como são doenças transmissíveis, essa pessoa tem que se afastar. Por isso que é segregação compulsória. Tá? Então, toda doença que traga aí uma segregação compulsória, preserva o prazo da qualidade segurada após a cessação dessa doença, né, de segregação, 12 meses também. Então, cessou pagamento, tem 12 meses. Mesma hipótese ali. Inciso 4, está lá no quadrinho. Até 12 meses após o livramento, o segurado retido ou recluso. Então, o segurado estava trabalhando, deixou de trabalhar. Nesse período que ele deixou de trabalhar, foi preso. Quando ele foi preso, ele tinha qualidade de segurado. Então, ele mantém essa qualidade. E ele só perde essa qualidade depois de 12 meses do livramento dele. Então, ficou preso por 10 anos. Quando ele foi preso, ele tinha qualidade de segurado. Saiu em 2016, vamos supor. Foi preso em 2006, ficou preso 10 anos. Quando ele foi preso, ele tinha qualidade. 2016, quando ele sai, passaram-se 10 anos. Ele contribuiu nesses 10 anos? Não. 2016, ele tem qualidade? Tem.
E preserva ainda por 12 meses após o livramento. Então, vejam, também 12 meses aqui. Certo? Aqui nós temos também mais duas hipóteses, que é a hipótese do inciso 5. Até 3 meses após o licenciamento, o segurado incorporado às Forças Armadas. Então, aquele segurado que foi incorporado às Forças Armadas, saiu das Forças Armadas, ele tem o prazo de 3 meses também. Tá? Então, Forças Armadas, 3 meses também. Aqui nós temos a última hipótese, que é o segurado facultativo. Então, ele deixou de contribuir para a Previdência, ele mantém a qualidade por 6 meses. Então, o prazo dele é mais reduzido. Concordam? Então, olha lá. A regra aqui geralmente são 12 meses, então após a segregação compulsória, 12 meses. 12 meses após a cessação das contribuições do segurado que deixar de exercer atividade remunerada, estiver suspenso ou licenciado. 12 meses para o segurado retido ou recluso após o livramento condicional. Para aquele segurado, então, que está licenciado nas Forças Armadas, 3 meses, então, após que ele saia, né, do licenciamento. E para o facultativo, preserva a qualidade de segurado por 6 meses após a cessação das contribuições. Então, esses são os prazos que a lei estabelece. Nós vamos aprender como contar esses prazos e também verificar a questão da prorrogação. Opa, passou muito. Então, olha só. Eu falei para vocês que o segurado que deixar de contribuir, que é a hipótese do inciso 2, ele pode ter esse período de 12 meses prorrogado. Como é que funciona? Para o segurado que comprove o exercício, que não está exercendo atividade remunerada, está desempregado, para ele também existe uma prorrogação, que prorroga, então, por mais 12 meses. Então, nesse caso, ele tem que comprovar a situação de desemprego. Como é que faz essa prova? Seguro, desemprego, ou qualquer outra prova similar aí. Carimbo no Cine, também aqui faria por prova testemunhal. Então, esse prazo pode ser prorrogado por mais 12 meses. Então, esse prazo de 12 mais 12 virariam 24 meses. Também, se ele contar com mais de 120 contribuições, que aí são mais de 10 anos pagos, ele pode contar com mais uma prorrogação. Então, mais 12. Então, ele pode ter 24 meses, né? 12 mais 12, 24. E se aí ele ainda provar que tem mais de 120 contribuições vertidas para o sistema, ele pode ganhar mais 12. Então, aqui dariam 12 mais 12 mais 12, 36. Bastante, né? Esses prazos vêm previstos lá no artigo 15, no parágrafo 1º e no parágrafo 2º. Então, olha lá, parágrafo 1º. O prazo do inciso 2 será prorrogado até 24 meses se o segurado já estiver pago mais de 120 contribuições mensais, sem interrupção que acarrete a perda da qualidade de segurado. Parágrafo 2º. Os prazos do inciso 2 ou do parágrafo 1º. Então, tanto o inciso 2 quanto o parágrafo 1º. Então, se eu já tive a primeira prorrogação, né, que é o prazo que está lá no parágrafo 1º, eu posso ter mais outra prorrogação. Então, não há impeditivo, olha lá. Serão acrescidos de 12 meses para o segurado desempregado, desde comprovada essa situação, pelo registro no órgão próprio do Ministério do Trabalho e da Previdência Social. Então, também um carimbo que o Ministério do Trabalho dá na carteira também serve como prova aqui para conseguir essa prorrogação. Então, o prazo do artigo 2º pode ser prorrogado para 24 e ainda pode ter mais 12, né? Chegando aí a 36 meses. A gente vai ver que é um pouquinho mais ainda, porque é o prazo
que é contado da lei de custeio é o prazo final para o recolhimento da contribuição. Então, ainda tem um prazo adicional. Então, é o que eu disse para você. Durante esse período aqui, se o segurado, vamos supor, nessa hipótese que é a mais longa, né? Que é o período maior, mais dilatado, ele ficar sem contribuir 36 meses aqui, e durante esse período ele necessitar de qualquer benefício da Previdência Social, preenchendo os demais requisitos, ele vai sair em benefício. 36 meses dão aí 3 anos. Né? Então, é bastante tempo, mas tem que fazer essa prova. Por isso que eu falo para vocês que fazer essa prova da qualidade segurada, entender esse prazo de manutenção, é super importante, porque às vezes você consegue constituir um benefício, conceder um benefício perante a Previdência para o segurado, sendo que o INSS negou e não observou essa questão do prazo de prorrogação. Então, é super importante. E aqui, o parágrafo 4º do artigo 15 vai trazer, então, a hipótese de quando é que ocorre a perda da qualidade segurada. Ela não é automática. Nós vimos que nós temos os prazos aqui. Mas o prazo é só contar 12 e acabou? Ou contar 24 e acabou? Ou contar 36 e acabou? Ou aqui, no caso do facultativo, conta 6 e acabou? Ou aqui do licenciado das Forças Armadas, 3 e acabou? Não. A lei determina ainda o prazo para que esse segurado possa retornar ao sistema sem perder a qualidade de segurado. Isso vem no parágrafo 4º, que é o que a gente vai ler agora. A perda da qualidade de segurado ocorrerá no dia seguinte ao término do prazo fixado no plano de custeio. Então, o plano de custeio vem trazendo o quê? Como que se dá o pagamento das contribuições? O facultativo não é por meio do recolhimento? O obrigatório também, embora tenha lá atividade remunerada, também não vai ter o recolhimento? Então, o plano de custeio que vai fixar a data que você tem que contribuir. Então, é essa verificação que a gente tem que fazer. Se a pessoa contribuiu antes de extinguir esse prazo, dentro do prazo do plano de custeio. Nós vamos ver agora. Então, olha lá. Da Seguridade Social para o recolhimento da contribuição. Referente, aqui, ó, ao mês imediatamente posterior ao do final dos prazos fixados. Então, olha só, o que ele fala? Prazo imediatamente posterior ao prazo final. Então, olha só, vejam, o prazo final aqui, 12, vamos pegar essa parte mais elastecida, que acho que é mais fácil. 12 mais 12 mais 12, prazo final. Está aqui. Ele fala o quê? Mês imediatamente posterior. Então, vamos supor que aqui, ó, janeiro de 2013, essa pessoa parou de contribuir. Contribuiu até dezembro de 2012, tá? Então, até dezembro de 2012 tinha. Janeiro de 2013 não tinha mais contribuição. Chegamos aqui em janeiro de 2016. 3 anos, certo? 36 meses. Mês posterior. A lei não fala mês posterior? Plano de custeio? Então, até aqui eu preservo. O mês posterior não é fevereiro? 2016? Quer dizer que em fevereiro de 2016 eu tenho que retornar para o sistema. Como é que eu faço para retornar para o sistema? Contribuindo ou voltando a ser empregado, trabalhador avulso, empregado doméstico. Mas vamos supor que eu não tenho trabalho, não tenho nada. Como é que eu faço para retornar ao sistema? Eu não tenho que contribuir como facultativo? Eu tenho. Qual que é o mês que eu teria que contribuir? Fevereiro, não é isso? Fevereiro que eu tenho que retornar para o sistema? Fevereiro, quando é que a lei de custeio fala que eu tenho que recolher o mês de fevereiro? Fevereiro eu recolho o mês de fevereiro mesmo? Ó. Não. O mês de fevereiro, a gente trabalha com o mês de competência, com recolhimento. Então, o mês de fevereiro, o plano de custeio fala que eu tenho que recolher até o 15º dia do mês subsequente. Então, fevereiro, eu vou ter que contribuir até quando? Até dia 15 de março. Então, até dia 15 de março, eu preservo a qualidade de segurado. A partir do 16º dia, se eu não contribuir, perdi a qualidade. Então, é isso que vocês têm que analisar sempre. Observa o prazo
e ver quando que é o recolhimento. Então, janeiro, acaba o meu prazo em janeiro, fevereiro é o mês que eu tenho que retornar para o sistema. Ok. Como facultativo, ou contribuinte individual, eu tenho que recolher até quando? 15º dia do mês subsequente, que é março. Então, até o 15º dia, tenho que contribuir. Não contribuir, no 16º, perdi a qualidade. Então, vamos ver a mesma situação aqui? Para todos eles, gente, o prazo final é contado daquele jeito que eu contei ali nos 36. Então, vamos pegar mais um exemplo. Vamos pegar o facultativo, aqui embaixo. Facultativo não tem prazo de 6 meses? Então, vamos supor que eu contribuí, a minha última, né, como facultativo, foi em agosto de 2015. Agosto de 2015 foi a última. Então, significa dizer que eu não contribuí setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Deu 6 meses, certo? Deixa eu ver. Setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro. Tem mais um. Fevereiro, né? Fevereiro de 2016. Então, um prazo de 6 meses dava em fevereiro de 2016. Ou seja, eu tenho que retornar para o sistema quando? Em março de 2016, não é isso? Só que até quando que eu posso recolher março de 2016? Até o 15º dia de abril de 2016. Então, até o 15º dia de abril, eu mantenho a qualidade de segurado. No 16º dia, se eu não recolhi, perdi essa qualidade. Deu para entender? Então, se a gente for observar bem, ó, são 6 meses. Mês subsequente dá 7 meses, não é isso? E o 15º dia, 8º mês. Então, na verdade, eu teria que contribuir até o 15º dia do 8º mês. Certo? Vê que a gente ainda ganha um respiro, né, para frente, 1 mês e 15 dias. A mesma situação acontece nos demais prazos aqui que eu falei para você. 12, 24, 36, no de 3 ali das Forças Armadas a mesma coisa, e aqui nos 6 meses também a mesma situação. Tá? Então, entendido? Até o 15º dia, mantém, 16º, perdeu. Aqui a fundamentação para vocês, que eu trouxe. Carência, então, o que é carência? Qualidade segurada a gente já viu. Como a gente mantém essa qualidade segurada mesmo sem contribuir, que é o período de graça, que é o período que eu mantenho todos os direitos perante a Previdência, mesmo sem contribuir. Agora, a gente vai ver o que é carência. Carência, então, gente, é o pagamento de contribuição. E carência nada mais é do pagamento mínimo que eu preciso ter perante a Previdência para fazer jus ao benefício. Então, por exemplo, quando você entra num plano de saúde, lá vai vir estabelecida uma carência, ou seja, pagamento mínimo que você deve ter efetivado para aquele plano de saúde para você fazer jus. Então, eu entrei no plano de saúde, ele vai falar para você, olha, pronto-socorro emergência não tem carência, não é isso que ele fala para você? Então, você entrou, teve uma emergência, você pode usar na emergência. Agora, olha, você que é mulher, você só vai poder fazer parto depois de 12 meses que você está para o sistema, tudo bem? Se você ficar grávida antes, você não tem direito. Isso não é um tipo de carência? A lei previdenciária funciona da mesma forma. Oi, segurado, tudo bem? Você quer fazer jus a um benefício? Eu tenho benefícios que não têm carência, e você pode acessar, igual lá no plano de saúde. E eu tenho também benefícios que você vai ter que pagar uma carência para mim, tá? Então, olha só, auxílio doença e aposentadoria por invalidez são 12 meses de carência. Então, quando você me provar que você pagou 12 meses, você pode acessar. Você não tem? Não pode. Pois nós vamos ver que tem algumas situações em que essa carência é isenta, até para auxílio doença, né? Mas eu vou ter que provar essa carência. Você quer fazer jus a um benefício de aposentadoria? Então, você vai ter que provar para mim que você verteu para o sistema pelo menos 180 meses. Ou que você, filiado antes de 24 de julho de 91,
tem a carência exigida lá na tabela do artigo 142 da Lei de Benefícios. Então, vejam que você vai ter que provar. E aí você precisa saber o que é carência, né? O que você está provando. Então, carência é o número mínimo de contribuições que o segurado tem que ter vertido para o sistema previdenciário para poder acessar o benefício. Ok? Acho que esse exemplo ficou bem claro aí para vocês do auxílio-doença. Então, nada mais também saber a partir de quando conta essa carência. E olha lá, a carência começa a ser contada conforme o tipo de atividade exercida, a época em que aconteceu a filiação. Então, vejam como é importante a filiação aqui. Ó, envolve também o conceito de carência e envolve também o conceito de qualidade de segurado, de inscrição ou a contribuição. Então, vejam que a carência pode ser contada a partir da filiação para o sistema, pode ser contada a partir da primeira contribuição em dia, e aí nós estamos vendo o quê? A espécie de segurado aí envolvida. Ou então a partir do quê? Da contribuição. Certo? Para isso a gente precisa saber qual é o tipo de filiação, qual é o tipo de segurado que eu estou lidando. Vai mudar conforme a situação, conforme aquela atividade enquadrada no segurado obrigatório, no facultativo. Então, é isso que a gente vai ver. A fundamentação legal a respeito da carência. Então, tudo que você tiver dúvida com relação à carência, você vai olhar aqui nos artigos 24 a 27 da Lei de Benefícios, no artigo 26 a 27 do Decreto 3.048 de 99 e também dos artigos 145 a 161 da IN 77. Vejam que a IN traz bastante artigo aí falando sobre a carência. Aqui também ela traz uma tabelinha. Isso aqui está num anexo da IN e também está lá no corpo dos artigos, falando como é que inicia a forma de filiação. Então, vejam que para cada tipo de forma de filiação, eu tenho também a partir de quando e quando que inicia o cálculo e a data limite. Tá? Então, isso aqui vocês podem acessar no site da Previdência, está num dos anexos e está lá também nos artigos relativos à carência. Então, olha só. Agora, se eu estiver falando do contribuinte, empregado, avulso e também o doméstico, e aí vale frisar o doméstico, que era diferente para ele, alterou agora com a lei complementar. Tá? Então, isso é importante saber aqui também. Então, empregado, né? Empregado doméstico, trabalhador avulso, a carência começa a contar a partir de que momento? A partir do momento que ele começa a exercer a atividade remunerada, então que ele começa a trabalhar. Então, começou a trabalhar, primeiro dia de trabalho, trabalhou um dia só. Será que esse só um dia conta como carência? Conta. Se eu trabalhar um dia no mês e receber por aquilo, aquilo é tido como carência. Tá? Então, um dia de trabalho equivale ao quê? A um mês de carência. Então, isso é importante saber também. Se você for contar tempo de contribuição, o tempo de contribuição é contado em dias. Então, se eu trabalhei um dia, eu tenho quanto de tempo de contribuição? Um dia. Agora, se eu trabalhei um dia no mês, eu tenho quanto de carência? Eu tenho uma carência. Tá? Se eu trabalhei 2 dias no mês, eu tenho um mês de carência. Então, a carência conta um pouquinho diferente do tempo de contribuição. Então, não confundam isso quando vocês forem verificar os requisitos do benefício. Então, isso é muito bacana. Começou a exercer, né, a filiação é automática aqui para eles, e a partir do trabalho, então. Nessas modalidades, empregado, empregado doméstico e também para o trabalhador avulso, o recolhimento ele é presumido, ou seja, é aquilo que eu falei para vocês no começo. Se o empregador não recolheu, empregador doméstico, ou até o órgão gestor de mão de obra, no caso do trabalhador avulso, esse recolhimento vai ser computado para fins de carência, porque é presumido. Porque estes que devem recolher, eles são substitutos tributários. Então, o dever é deles. Isso não pode recair, esse ônus não pode recair sobre os ombros do segurado. Então, o INSS não pode negar o benefício, né, alegando falta de carência pelo fato do empregador não ter recolhido. Então, isso aqui é muito importante, porque muitos benefícios são negados aqui nessa situação.
de falta de recolhimento. Também, quem que a gente tem que incluir aqui? O contribuinte individual que preste serviços à pessoa jurídica também é presumido o recolhimento. Por quê? Desde 2003, com a Lei 10.666 de 2003, para ele, o dever de contribuir é da empresa. Então, se ele estiver prestando serviço para a pessoa jurídica, apenas que é assim. Se ele prestar para a pessoa física, o dever é dele recolher. Então, não é presumido. Só vai presumir quando ele prestar serviço para a pessoa jurídica. Então, isso aqui é importante saber. O individual facultativo, então, nesses casos, estão inclusos quem? O empresário, né? Que também é um tipo de contribuinte individual. Todos aqueles profissionais liberais que trabalham por conta própria, também o dever é de quem? É deles de contribuir. Então, nesse caso, conta-se a partir do primeiro recolhimento em dia a carência. E o que é importante saber aqui? Para o individual, por exemplo, é possível, mediante a prova do trabalho, recolher em atraso tudo que estiver depois da primeira paga em dia. Agora, para o facultativo, não. O facultativo não pode, via de regra, recolher em atraso. Então, isso aqui é importante saber. Facultativo não é aquele que, de forma voluntária, contribui para o sistema para fazer jus a uma prestação previdenciária. Então, ele não pode recolher em atraso. Não adianta eu falar, hoje eu quero aposentar o meu pai. Meu pai não exercia atividade remunerada, mas eu posso recolher aquele período que ele deixou de recolher? Não pode. Ah, meu pai trabalhou. Ele era advogado e não recolhia. Mas ele trabalhava, eu tenho como provar, eu tenho o processo dele, os processos que ele trabalhava, eu tenho certidão de objeto e pé, eu tenho a inscrição dele na OAB. Poxa, ele exerceu a atividade, ele só estava o quê? Inadimplente, não recolheu. Eu posso recolher em atraso provando o trabalho dele para contar aquele período como carência? Ele já tem a primeira paga em dia. Então, tudo que tiver depois da primeira paga em dia, ok. Tá? Então, isso aqui é importante saber também. Para o facultativo, não tem essa opção. Ele pode recolher 6 meses, mas desde que ele não tenha perdido a qualidade segurada, e é outra história. Isso aí fica para mais tarde, para vocês. Aqui, o empregado doméstico, eu trouxe para vocês também destacado. Como eu disse para vocês, o regramento dele antes da lei complementar era diferente. A lei estabelecia que para ele seria contado a partir do momento que ele tivesse a primeira contribuição em dia. A lei complementar alterou isso e colocou ele lá junto com o empregado trabalhador avulso. Mas eu só coloquei aqui só para vocês saberem mesmo, tá? Que teve essa alteração legal e ela é recente, porque ela é de 2015, essa alteração. Então, antigamente, contava a partir da primeira. Agora, hoje em dia, conta a partir da atividade mesmo. Aqui, segurado especial e trabalhador rural. Então, aqui a gente tem uma divisão, né, de acordo com a data. Por quê? Antes de novembro de 91, o trabalhador rural ele não tinha o dever de comprovar carência. Por quê? Para ele não era exigido recolhimento. Em 91, isso se alterou. Então, a partir desse momento, ele passou a ter que provar essa carência. Veio o artigo 143 e estabeleceu ali uma regra para ele de quanto ele teria que recolher. Isso também fica para depois, porque é uma coisa muito específica. Mas, então, olha só. Comprovado para eles o período da atividade na condição de lavrador, trabalhador rural, pescador artesanal, marisqueiro e etc., a lista de documentos a serem apresentadas está contida lá no artigo 62. Então, essa situação para eles é diferente. E o segurado especial também, que queira optar por pagar por conta própria, porque o segurado especial é aquele que trabalha em regime de economia familiar, e para ele não existe a exigência de contribuição. Contudo, ele vai sair, né, de acordo com os benefícios previstos lá no artigo 39, com o valor de 1 salário mínimo. Então, salário maternidade, auxílio doença, auxílio reclusão, aposentadoria por idade, ele tem direito. Contudo, ele sai com o valor de 1 salário mínimo. Se ele quiser recolher de forma facultativa, ele pode acessar um benefício de valor maior.
Então, para ele, quando ele se filiar na forma de facultativo, ele vai observar o quê? O primeiro pagamento em dia. Tá? Então, isso aqui é importante saber e perguntar. Se você está lidando com os facultativos, você vai perguntar para ele se ele recolhe, se por um segurado especial, se ele recolhe de forma facultativa. O que é mais raro, né? O mais comum é eles não contribuírem mesmo. E aqui que é importante para vocês. Todas essas categorias aí, segurados obrigatórios, facultativos, para ele, a comprovação, então, vai se dar por meio da atividade ou por meio do recolhimento. Isso a gente já viu. E um dia de trabalho vai contar o quê? Como um mês completo para efeitos de carência. Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Olha só, um trabalhador avulso exerceu apenas um dia no mês de janeiro no Porto de Santos, através do órgão gestor mão de obra local. Esse um dia de trabalho será computado como um mês para efeito de carência. Para tempo de contribuição, um dia. Para carência, um mês. O contribuinte individual que fez a sua inscrição no INSS como vendedor ambulante no dia 31 de janeiro e pagou o INSS no dia 15 de fevereiro, o último dia de prazo para recolhimento da competência de janeiro. Isso nós vimos os prazos ali. É computado um mês para efeito de carência, primeiro pagamento em dia. Então, a mesma coisa acontece para o facultativo individual. Quando ele recolhe, ele vai recolher no mês seguinte. Então, também, para ele, a carência vai ser contado o quê? Independente dos dias de trabalho, como um mês de carência. Então, é importante. E aqui, para vocês, só no visual, né? Eu já falei para vocês, mas quando eu estiver falando, então, das aposentadorias por idade, tempo de contribuição especial, a carência são 180 meses. Então, os benefícios programáveis, 180 meses, ou eu olho para a tabela do artigo 142. A tabela do 142, ela é utilizada para aqueles segurados que estavam filiados antes de julho de 91, 24 de julho de 91. Por quê? Para eles, a carência era 60 meses. Quando veio a lei de benefícios, alterou, aumentou essa carência. Então, foi criada uma regra de transição. Essa tabela, que é a regra de transição, está prevista no artigo 142. Então, para quem entrou antes dessa data, ou até 24 de julho de 91, anota aí, a carência pode ser menor. E aí ela é contada de acordo com o ano em que a pessoa preencheu os requisitos. Então, preencheu em 2000, vai lá na tabela no ano de 2000 e vê qual é a carência. Tá? Então, a carência pode ser menor, mas só para esses que entraram antes. Para quem entrou depois, 180 sem conversa. Aqui, benefícios por incapacidade. Eu tenho auxílio-doença e aposentadoria por invalidez. A regra são 2 meses, mas a gente vai ver que tem isenção da carência aqui também. Salário-maternidade. Salário-maternidade depende da segurada. Se for individual, né, contribuinte individual, segurado especial e facultativo, a carência são 10 meses. Para as demais, trabalhador avulso, né, ou empregada doméstica, não tem carência. Carência é 0. Agora, para essas aqui, individual, especial e facultativo, vai ter que provar o quê? 10 meses. Lembrando que a facultativa não precisa recolher. Então, ao invés de provar 10 meses de recolhimento, ela vai provar 10 meses de atividade laboral. Tá? E aqui, o que é bacana vocês saberem também? No salário maternidade, para essas seguradas que exigem 10 meses de carência, se houver antecipação do parto, a carência é antecipada em número de meses que o parto foi antecipado. Então, por exemplo, carência 10 meses, sou contribuinte individual, advogada, 10 meses. Eu ganhei meu bebê 2 meses antes, o parto foi 2 meses antes, ou seja, a criança nasceu prematura, de 7 meses, ou seja, 2 meses antes. Eu vou ter um abatimento na carência. A carência que era de 10, abate 2, ficam 8 meses. Foi um parto de 6 meses, antecipou 3 meses. Então, a carência é abatida em 3 meses. 10 menos 3, 7 meses de carência. Então, também tem que avaliar essa situação também para o cômputo aí da carência. Aqui está a famosa tabela do 142.
Está lá na lei de benefícios para vocês. Mas aqui no visual na tela, como eu falei lá no exemplo. Por exemplo, uma aposentadoria por idade. Completei a idade em 2000. 2000, carência, 114 meses. Então, ao invés de 180, para mim, são 114 meses. Só porque eu estava afiliada antes de 24 de julho de 91. Ok? Então, observem sempre quando se deu a filiação e olhem a tabela. Aqui eu trouxe para vocês as situações que não têm carência. Então, eu falei para vocês, a lei exige carência, mas em alguns benefícios não tem carência. Quais não tem carência? Pensão por morte e auxílio reclusão não tem carência. Também, auxílio acidente não tem carência. Acidente de qualquer natureza. Então, para auxílio doença e aposentadoria por invalidez, se for em razão de qualquer acidente de qualquer natureza, fui atropelada na rua, é um acidente de qualquer natureza, não tem carência. Também não vai ter carência para as questões do acidente do trabalho, né, doença profissional, doença do trabalho, acidente típico de trajeto, não tem carência. Também as doenças grafadas no artigo 151 da Lei de Benefícios e na portaria 2.998 de 2001. Então, tem um rolzinho de doenças. Também, quem tiver esse tipo de doença grafada na portaria, no artigo 151, também é isento de carência. Vai ter que provar os demais requisitos. Também, salário maternidade, se eu estou falando de empregada, avulsa ou doméstica, sem carência nenhuma. Então, entrei no trabalho, primeiro mês de trabalho, engravidei, não tem carência. Então, essas são as situações em que é isenta a carência. É importante saber isso. Porque, às vezes, o benefício está sendo negado quando não era para ser negado. Então, a portaria interministerial 2.998, de 2001, do Ministério da Saúde com o Ministério da Previdência e Assistência Social na época, né, que agora já mudou tudo, previa, então, essas doenças aqui. Tuberculose ativa, estão valendo ainda, tá? Para isenção de carência. Hanseníase, alienação mental, neoplasia maligna, cegueira, paralisia irreversível e incapacitante também, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, estado avançado de doença de Paget, síndrome de deficiência imunológica adquirida, a AIDS, também não tem carência, galera. Então, olha só, isso aqui é bem comum. Contaminação por radiação também, com base em conclusão da medicina, também da direito. Hepatopatia grave, então vejam que são várias doenças que dão direito à isenção dessa carência no auxílio-doença e na aposentadoria por invalidez. Agora nós vamos ver quais são as consequências da perda da qualidade de segurado. O que eu queria dizer para vocês aqui nesse sentido? A MP 739, de 2016 agora, ela trouxe uma alteração muito grande com relação à carência. E essa relação com a carência afeta principalmente, na verdade, afeta mesmo, é o auxílio-doença e a aposentadoria por invalidez. Então, o que eu quero que vocês entendam? Como era e como a MP deixa, tá? Como é que fica a situação após a MP? O que a gente tem que avaliar aqui? Se a MP for convertida em lei, vai funcionar o que está na MP. Se não for convertida, volta como era antes. A gente ainda não sabe como é que vai se dar essa situação. Mas, então, a gente precisa entender como era e como ficou. Eu acho que eu trouxe um slide que vai mostrar melhor aqui. Então, olha só. A carência, se eu não estiver falando daquelas doenças isentas de carência, então, tanto para invalidez, aposentadoria por invalidez, quanto para o auxílio-doença, é exigido 12 meses de carência. Tá? Então, são 12 meses. Aí, o que o artigo 24 fazia?
Ele trouxe um parágrafo único que foi revogado pela MP. Vejam até, coloca na tela aí para mim, diretor. Que até está arriscado aqui. Por quê? Foi revogado, então isso aqui não vale mais. Então, nós vamos ver primeiro como era antes. Então, vou pôr aqui, antes. Antes da MP. Ele estabelecia que se eu perdesse a qualidade de segurado, eu poderia retornar ao sistema e contar esse período aqui que eu tinha de carência. Então, vamos supor que eu tinha 100 meses de carência, tá bom? Então, minha carência era igual a 100. Aí, eu perdi a carência em 2015. Vamos pôr aqui dezembro de 2015. Dezembro de 2015, eu perdi a carência. Eu perdi a qualidade de segurado, perdão. Perdi a qualidade de segurado. Aí, a lei estabelecia que, para eu retornar para o sistema e poder contar com essa carência anterior, eu teria que recolher 1/3 do benefício que eu quero acessar. Se eu quero acessar a aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, eu tenho que ter 12 meses, não é? 12. Ou seja, eu tinha que recolher 1/3. 1/3 de 12 são 4 meses, não é isso? Então, olha só. Se eu parei de contribuir em dezembro, eu teria que contribuir 4 aqui. Para eu voltar a poder contar 100 aqui. Então, quando eu contribuir as 4, ele desbloqueia aqui a carência do 100 e soma. Eu teria quanto? Teria de carência 104 meses. Tá? Então, paguei as 4, ele deixa eu contar o anterior. Isso era antes. Como é que ficou depois? Depois da MP 739. Ele falou que estava revogado esse parágrafo único, ou seja, não tem mais como contar 1/3. Até aí tudo bem, porque se eu não precisasse contar, quer dizer que eu contava tudo sem precisar 1/3. Só que aí ele criou um parágrafo único no artigo 27. Estabeleceu o quê? No caso da perda da qualidade de segurado, para efeito de carência, para a concessão de benefício de auxílio-doença e aposentadoria por invalidez e salário-maternidade, então afeta o salário-maternidade também, tá? São 3 benefícios: auxílio-doença, invalidez e salário-maternidade. O segurado deverá contar a partir de nova filiação, ou seja, se eu deixei de contribuir e perdi a qualidade em dezembro de 2015, o que acontece? Janeiro eu perdi a qualidade, ou seja, não posso fazer jus. Antigamente, se eu recolhesse 4, eu retornava e podia contar 100 que eu tinha lá, certo? Vamos supor que aqui no meu exemplo eu também tenho 100. O que ele fala? A partir da minha nova filiação, eu tenho que ter os períodos previstos no inciso 1 e 3 do caput do artigo 25. Então, salário-maternidade, 10 meses. Auxílio-doença e aposentadoria por invalidez, 12 meses. Então, para eu fazer jus aqui ao benefício, não basta que eu recolha 4. Eu vou ter que recolher as 12. Então, enquanto lá eu recolhia 4 e podia somar o que estava anteriormente, aqui não mais. Então, se no 4º mês aqui eu precisasse de um auxílio-doença, eu não poderia acessar. Se no 8º mês aqui, que eu voltei a recolher, eu ficasse incapaz, eu não ia ter a carência e não vou poder fazer jus ao benefício. Então, foi isso que alterou. Então, eu, antes da MP, pagava 1/3 de 12, voltava a poder computar o que estava antes. Com a revogação do parágrafo único, não posso fazer isso mais. Ou seja, eu vou ter que ter 12 contribuições a partir de nova filiação. Então, ficou mais difícil para o segurado. Para a gente não, porque a gente vai ter mais trabalho, mais benefício negado por falta de carência por conta dessa situação. Tá? Então, essa é uma situação trazida aí pela MP, que é nova. Se ela for convertida em lei, fica assim. Se ela não for, fica como era antes. Tá? Então, isso é importante vocês saberem também. Aqui eu trouxe como que era antes, como que ficou depois. Então, essa é a situação de avaliação, então. Qualidade de segurado.
adquiro a partir do momento que eu exerço atividade remunerada ou contribuo para a Previdência Social. Qualidade segurada, ela é mantida pelos prazos do artigo 15, então eu não perco automaticamente, ainda a lei me fornece um respiro, um fôlego, né, que eu deixo de contribuir, contudo faço jus aos benefícios. E a carência, então, nada mais é do que o recolhimento mínimo que eu tenho que ter para a Previdência para poder acessar um benefício. Carência, para os benefícios programáveis, aí, aposentadoria por idade, né, tempo de contribuição especial, 180 meses, ou tabela do 142, da Lei de Benefícios. Benefícios como auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, 12 meses. Salário maternidade, 10 meses para contribuinte individual, facultativa, e para contribuinte especial. Para as demais, isento de carência. Nós vimos também que há benefícios sem carência, pensão por morte, auxílio reclusão, auxílio acidente, e as situações que se enquadrem lá na portaria 2.998, de 2001, e também no artigo 26, né? São isentos de carência. Bom, nós vimos uma aula hoje que é super importante. Então, isso você precisa saber. Eu agradeço a sua presença e eu espero você na próxima aula de nivelamento para a gente aprender muito mais. Tchau, tchau. Até a próxima.